Graça e paz, igreja do avivamento. Felizes digam amém. Que bom poder estar convosco, com vocês nessa noite. Alegria no coração poder estar aqui, tá bom? Amém? Pastor Wagner, isso aqui é hora de baixo aqui, 8h23? É? Sim, mas 8h23 ali, né? Ali embaixo, né? 8. Ah, tá bom. Pra gente manter aqui o controle no horário. Pois bem, queridos irmãos, trago um abraço forte da Igreja Mãe a todos vocês. Viemos aqui compartilhar uma palavra de Deus com vocês, sermos alimentados nessa noite através da palavra. Não seremos enfadonho, tá bom? A gente promete que às 21 horas estaremos concluindo e eu tenho certeza que vai ser um período agora muito precioso para nós. Na verdade, tem sido, né? Quero parabenizar a família pastoral pelo trabalho juntamente com a equipe de liderança. Ninguém edifica uma igreja se não for através da unção do Espírito e com homens e mulheres aliançados para poder trabalhar conosco. Tá bom? Eu quero também passar aqui a oportunidade para a pastora Rose, mas antes devo dizer algo para vocês. Tem uma criança que dança aqui, como é o nome dela? Tiffany, ela está na salinha das crianças, né? Cadê ela? Faz favor, Tiffany, vem aqui. 12. Ô Tiffany, sobe aqui, eu vou falar um negócio para você. Olha, você é uma criança guerreira. Ó, 12 anos é pré-adolescente, não é isso? Não gosta que chama de criança, não. Então tá bom, você é uma pré-adolescente guerreira, sabe por quê? Entra anos e sai anos, eu venho aqui pregar e te encontro aqui dançando para o Senhor. Pode aplaudir mais forte. Ó, faça chuva, faça sol. Anos e anos. Entra ano de janeiro a dezembro, eu venho aqui e te encontro aqui com a mesma alegria, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, com a mesma paixão, com o mesmo compromisso. Deus tem algo grande na tua vida, tá? Deus te abençoa no nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que bênção, glória a Deus, poder estar aqui com vocês também, juntamente com o pastor Jorge, para ministrar a palavra do Senhor. Aí, Paulo, tô aqui, tá? Glória a Deus. Estava devendo isso para vocês e aprovou o Senhor esse momento, né? Dizer para vocês que é uma honra poder estar aqui. Dizer também que quer estar puramente dirigida pelo Espírito Santo. Eu disse para o pastor bem assim, eu falei, eu peguei meu celular, fiz as anotações da ministração e deixei ele em casa. Então significa que o Espírito Santo quer falar mesmo, hein? Então tá, que ele traga à memória tudo que ele quer e preparou para nós, né? Pastor Wagner disse que ele está muito esquecido e nós andamos também meio esquecido, né? Mas glória a Deus que você só esquece do aniversário, né? Mas o apelo você não esquece não, né? Graças a Deus, porque pastor Jorge, ele foi para a igreja, o pastor da igreja não fazia apelo anos, ficava quase anos sem fazer apelo, e eu desesperado que o homem já estava vindo na igreja um tempão e nada do pastor fazer apelo, mas glória a Deus que fez. Mas amém. Glória a Deus por isso, estamos numa grande obra, não podemos parar. Peço aos irmãos que estejam orando para que o Senhor mande chuva, tá? Porque eu nunca vi alguém tão desesperado quanto o pastor Jorge para que chova. Eu disse esses dias para os irmãos, para quem não sabe, nós estamos na construção, a obra já está linda, não perderão oportunidade, já foi totalmente coberta, estamos só esperando a chuva. A chuva que antes era um trabalho horrendo para nós, agora vai ser bênção, né? Porque a igreja já está coberta. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?
Aí eu achei graça que esses dias eu acordei de manhã, antes de entrar na palavra, e eu disse, meu amor, tá chovendo. Para, Rose, sério, eu não tô nem ouvindo. Sério, tá mas é muito pouco. Deus precisa mandar mais chuva. Eu falei, E eu disse para ele, quando chovia, ele falava, meu Deus, começou a chover. Porque ele tinha que ficar tirando água da laje o tempo todo para não chover dentro da igreja. E agora a gente quer chuva. É assim que a obra do Senhor continua. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor. A palavra que Deus ministrou no nosso coração para hoje está em Jeremias, no capítulo 38. Vamos ler a partir do versículo 6. Jeremias 38, a partir do versículo 6. Jeremias, o profeta do Senhor, assim como nós também somos chamados a sermos profetas de Deus. Quantos profetas do Senhor tem aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá ao versículo 6 do capítulo 38 de Jeremias. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna. Não havia água, senão lama. Ih, minha voz está estranha. Ei, é o som? Senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei. Onde ele estava? Que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei meu, agiram mal a este homem em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens, fala comigo, 30 homens, e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morram. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas de trapo, e descendo a Jeremias na cisterna, pôs por meio de corda. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas cordas usadas e estes trapos nas suas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puseram a Jeremias com as cordas e tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém? Glória a Jesus. Que texto, creio que você já ouviu falar desse texto, mas esse texto aqui me intrigou muito. Este profeta aqui, querido, ele foi lançado numa cisterna onde não havia água, e a Bíblia diz que só havia lama. Mas essa lama aqui não é lama de pecado, porque quando a gente fala de lama no meio do povo de Deus, a gente pensa logo em pecado, não é isso? Mas essa lama aqui era uma lama diferente. Não sei por que tinha lama lá, porque não tinha água, mas vamos lá. Então, quem foi que lançou Jeremias, esse profeta, na cisterna? Alguém que não queria ouvir a verdade. Homens que não queriam ouvir a voz de Deus. Então esse profeta, ele foi lançado numa cisterna porque ele proclamava as verdades de Deus. Ele proclamava a vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós nos levantamos para proclamar o Evangelho, para falar das boas novas de Deus, para as verdades de Deus, pessoas querem nos jogar em cisternas. Homens querem calar-nos. Observamos aqui que lá no versículo 1, tem as pessoazinhas aí que combinaram para jogar Jeremias na cisterna. Mas nós podemos tirar aqui muitas lições de vida para
nós, desse processo que Jeremias estava vivendo. E entendendo também, queridos, que cisterna era um lugar que ele não era visto. Cisterna, ele foi jogado num lugar que ele foi lançado lá para morrer. Mas glória a Deus, que existe o Espírito Santo hoje, que está conosco, e existe um Deus que está olhando para nós, e que tudo vê. Jeremias estava num lugar para morrer que ninguém estava vendo, mas existia um Deus que tudo vê. E que sempre vai levantar alguém usado por Deus para nos socorrer. E a Bíblia diz que quem foi o homem que Deus levantou nesse tempo? Quem? Quem? Urias? Não, Jeremias estava lá no poço, gente. Quem que Deus usou? O etíope, quem? Bet-Meleque. Então vamos lá, pera aí um pouquinho, pastor, vai chegar a sua vez, está querendo falar. Mas vamos lá, gente, presta atenção. Esse homem, ele poderia estar acomodado, ele estava no palácio, ele estava bem, mas ele se importava com o outro. E nós estamos lendo um livro, fazendo um devocional que fala o segredo do lugar secreto. E algo, quando Deus nos leva para o secreto dele, é nos importar com o outro. Então eu creio que a palavra que Deus quer trazer hoje para nós, não é só uma palavra individualmente para cada um, mas é para uma igreja num todo. A igreja precisa receber um despertar. Amém? Glória a Deus. Queridos, uma questão aqui é uma pergunta que não se cala. A pergunta é essa: como é que pode um homem justo, um profeta em atividade, agora estar numa situação como essa? Pode um servo de Deus, de maneira injusta, ser lançado numa cova? Pode. Aqui o exemplo que ora acabamos de ler. Pode. Eis aí a questão. A vida cristã é passada por processos e por experiências. O bom soldado, ele é formado na guerra. E isso vale para a caminhada cristã. Ninguém que recebeu o Senhor Jesus pode andar com a mão abanando. Tem uma cruz para carregar. Tem adversidades para serem vencidas. Tem guerras para serem vencidas. Então, pode alguém justo ser lançado numa cova? Pode. Claro que sim. Talvez hoje você esteja em algum tipo de cova. Talvez seja a sua situação. Talvez o texto diz no verso 6, que se fosse lido só o verso 6, já dava para entender tudo. Que, por favor, tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Tem uma versão que diz até o pescoço. Talvez alguém aqui esteja em uma situação até o pescoço. Como a pastora disse aqui, essa cisterna, essa lama, não é lama de pecado, não era o problema de Jeremias. Mas pode ser que alguém aqui esteja na lama do pecado até o pescoço. Pode ser numa cisterna de problemas emocionais, financeiros, casamento, espiritual, sei lá. Deus sabe. Deus sabe da tua vida. Então, uma coisa é certa. O Deus que tirou Jeremias da cisterna, pastor Wagner, não parou de tirar homens e mulheres da cisterna. Até hoje ele faz isso. Até agora ele faz isso. Então, se tem alguém no nosso meio, nessa condição de estar na cisterna até o pescoço, envolvido em uma situação que você perdeu o controle, se alegra. Deus que tirou Jeremias da cisterna está aqui. Agora, um detalhe é esse. Eu disse para a pastora Rosinella em casa hoje, vou deixar você falar muito mais do que eu, porque tem tempo que você não vai lá, então vou te dar uma oportunidade maior. Uma coisa é certa, ninguém vê Jeremias reclamando aqui: Deus, eu te sirvo, Senhor,
permite que eu esteja na cisterna. Não, ninguém vê isso. Você vê um Jeremias aguardando no Senhor, esperando no Senhor, até que chegue alguém. Eu digo para vocês o seguinte, olha, vou passar para você, pastor, ó, guarda isso. A igreja de Deus é composta por gente morta. Porque morto não reclama. Morto não sente dor. A igreja de Deus é composta por gente morta. Morta para si mesmo. Para si mesmo. Jeremias aqui está morto. Morto para ele mesmo. Então, quando a igreja de Deus é composta por gente morta, nós entendemos que morto não levanta a voz para reclamar de Deus e não se fere por nada, porque morto não sente dor. Sabe o que aconteceu, André Carlone, esses dias? Um casal que nos visitava há uns 2 meses. De repente, agora, essa semana passada, o varão se aproximou de mim, enraivecido. Um tanto quanto nervoso. Disse, pastor, isso não pode acontecer. Falei, o que aconteceu, filho? Já tem 2 meses que nós viemos aqui e a irmã foi cumprimentar minha esposa e disse, olha, seja bem-vinda, é a primeira vez que tu vens aqui? Aí o varão disse, minha esposa está doida por isso, ela não aceita, isso é um erro, minha esposa é levita, prega no encontro, faz parte de liderança. Eu falei, não, peraí. Falei, varão, desfocaliza disso, você quer reconhecimento. Porque se esse casal é um casal de mortos para si mesmo e vivo para Deus, tanto faz, tanto fez, se alguém não me viu na igreja, se alguém não me cumprimentou, tanto faz, tanto fez, se alguém não me reconheceu. O que importa é que meu louvor está subindo, minha adoração está chegando e minha vida com Deus está sendo agradável. A igreja de Deus é feita de gente morta. Se você estiver morto para você mesmo, você não vai reclamar do pastor, você não vai reclamar da igreja, você não vai reclamar do irmão. Por quê? Você morreu para si mesmo, mas está vivinho para Deus. Deus é fiel. E aproveitando o gancho que o pastor disse, o seguinte, nós somos membros do corpo de Cristo. Hein? Nós somos membros do corpo de Cristo. E existe um cabeça deste corpo, a qual nós somos membros, que é Jesus. Oh, glória. E Ele sempre se importa conosco. E quando nós nos levantamos pela verdade, Ele está conosco. Jeremias, mesmo na cisterna, ele sabia que havia sobre ele uma palavra profética vinda de Deus. E a palavra profética vinda de Deus, na vocação de Jeremias, é que ele seria parede de ferro e muro de bronze. Então, mesmo na cisterna, eu acredito, vamos conjecturar lá dentro, que ele acreditava na promessa. Ele acreditava que o socorro viria. Porque o que ele estava fazendo, ele não estava falando mentira. Então, vamos aqui para o texto. Quando Ebed-Meleque, ele é despertado. Eu estava dizendo, o pastor estava falando, essa palavra que você falou sobre as pessoas na igreja. Eu estava falando para ele que hoje, antes de vir para cá, a irmã me abordou 10 minutos quase e ficou... porque eu estava doente, tem 2 domingos, ninguém sentiu minha falta. Eu perguntei a ciclano, perguntaram por mim, ninguém perguntou porque faltou. E começou a falar comigo. E aí eu estou precisando que vocês não foram me visitar. E eu fiquei ouvindo, aí eu disse o seguinte... Aí, na hora, eu me lembrei dessa palavra e vou aplicar isso aqui. Quem era esse homem aqui, Ebed-Meleque? Ele era um membro, vamos dizer que ele era um membro do corpo de Cristo. Era o que estava próximo. Eu disse bem assim para a irmã, eu peguei e falei, pastor, eu vim no carro e eu disse bem assim para ela, vê se você consegue entender essa colocação. Eu quero aplicar essa palavra também para a igreja. Nós não podemos esperar, porque o pastor, a pastora também são membros da igreja. Olha, será quanto tempo que Jeremias estava ali naquela cova e um monte de gente não viu? Aquele profeta, quanto tempo que estava? Passava e fingia que não via.
Mas esse homem aqui viu, porque ele era o próximo agora, naquele momento. Eu disse bem assim para a mulher: ei, irmã, olha para sua mão. Você não é membro do corpo de Cristo? Só assim. Falei: olha para sua mão. Tem o seu dedão aqui. Faz de conta que essa é você. E essa daqui é a irmã B. Eu disse para ela. E faz de conta que eu sou o dedão. Sou a pastora, mas eu sou o dedão lá do pé. Quem está mais próximo de você? Ela falou: é esse outro dedo aqui. Então, se ela enxergar que você está com problema e ela visitar, claro que ela vai ver, ela está mais próximo. O que ela vai sentir lógico que ela vai ver. Então, se ela te visitar, está bem feito. Então, esse homem aqui foi esse membro que estava próximo. E que foi até o rei e falou assim: olha, rei, está acontecendo isso. Ajuda esse profeta, senão ele vai morrer. Então, algo me chamou a atenção. Que imediatamente o rei disse o seguinte: presta atenção, que o rei disse: não vai sozinho não. Pega 30 homens. Meu Deus, eu disse: pastor, por que 30? Será que Jeremias era tão forte assim? Será que Jeremias era tão obeso demais que 2, 3 homens não conseguiriam tirar ele daquela cisterna? Por que 30 homens? O Espírito falou no meu coração: é a força da igreja. Sabe? É como se o rei aqui pode representar Deus, Jesus, dizendo o seguinte: olha, não vá sozinho, juntos vocês são mais fortes. Quando a igreja se reúne, meus queridos, algo grande acontece. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, poucas pessoas poderiam ir com esse homem, mas o rei disse 30. Estava falando da força quando a igreja se reúne. Isso é muito forte. Então, nós precisamos atentar a isso. Deus quer levantar homens e mulheres para socorrer pessoas que estão na cisterna. E às vezes, não pelo pecado, mas porque às vezes são homens e mulheres, por falarem a verdade, estão passando por guerra. E Deus quer levantar você nesse tempo. E além desses 30, pastor, ele falou bem assim: enquanto você fala, eu anoto as revelações. Vai anotando aí. Então, preste atenção. Esses 30 homens foram... E outra coisa, o que Ebed-Meleque fez quando o rei mandou? Ele foi por trás. Essa palavra aqui também me chamou a atenção. Os homens consigo e foi por debaixo da tesouraria. Quer falar alguma coisa disso aí? Deixa eu falar. Por debaixo da tesouraria. Vou falar outra coisa. Deixa eu dizer para vocês aqui. Vocês vão perceber que os homens lançaram Jeremias na cisterna. O inimigo lançou Jeremias na cisterna. Agora, uma coisa é certa. Deus tem um compromisso tão afiado, tão correto com você, que Deus não permitirá que você morra em situações de extremas dificuldades. Tem alguém que cuida de você, gente. Precisa crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Que tem uma mão poderosa, maior, que zela, que é forte, que não perde guerra, que não perde combate, que não perde luta, que vence as nossas guerras. Eu me lembro no início da nossa fé, quando eu aceitei a fé, minha filha Thaís passou mal. Ela era uma criança muito enferma. E ela passou mal. E nós levamos Thaís, numa extrema dificuldade financeira, levamos para o hospital público. E desesperados com o mal que ela estava passando. E entregamos na mão do médico e corremos para o banheiro do hospital, do SUS. Não foi isso? E lá no banheiro, eu e ela, todos sujos, nós ajoelhamos. Na cisterna, né? Nós nos ajoelhamos no banheiro de um hospital, hein? É pior do que banheiro de bar. Ajoelhamos lá e eu disse: Deus, se o Senhor salvar minha filha, eu te dou uma oferta de R$100. 150, mano.
100. Mas 100 reais era um dinheiro absurdo para nós. Salário mínimo é R$80. Ah, primeiro porque Thaís hoje tem quase 30. Ela era bebê. Era um dinheiro absurdo. Nós estávamos no início da fé, amadurecendo, passando pelo processo do vaso, quando é quebrado, quando é moído, feito de novo. Bate, ainda não está bom. Vai lá, quebra, moe, faz de novo. Bate, não está bom. Vai lá e quebra, faz até ficar bom. Não ficou bom esse aqui. Até ficar bom. Então, quebra, moe, faz. Quebra, moe, faz. Quebra, moe, faz. Até ficar bom. Então, estávamos naquele processo. Deus operou, Deus curou Thaís e fomos embora. Quando nós fomos embora, que sentamos para pagar o voto, porque o cristão tem que pagar voto. Se você fez, cumpra. E aí eu disse, agora nós vamos pagar o voto. Quando nós fomos calcular, o valor era absurdo. Eu sentei com ela e de novo falei, Deus, o senhor divide os 100 reais em 2 vezes? Pagamos em 2 vezes. Nós estamos falando de você poder acreditar que tem uma mão poderosa que cuida de você. O homem joga na cisterna, mas Deus tira da cisterna. O homem joga para baixo, mas Deus joga para cima. O homem oprime e leva tristeza, mas Deus dá a alegria da vida cristã. O homem faz mal, mas Deus faz bem. O homem quer matar, mas Deus dá vida. O homem quer humilhar, mas Deus dá dupla honra. Precisamos acreditar nisso. Então, a verdade é que Deus sempre tem um Ebed-Meleque. Sempre. E esse Ebed-Meleque não trabalha sozinho. Não trabalha sozinho. Deus quer despertar você nesse tempo. Observe que Deus quer tirar pessoas do anonimato. Olha só. A Bíblia diz que ele sai, quando ele sai da presença do Senhor juntamente com os homens, ele vai por detrás da tesouraria. Isso me chamou muita atenção. Por detrás, ele vai atrás de algo que está lá naquele lugar escondido. E a Bíblia nos relata o que estava lá por detrás, que esse homem pega. Vamos ver no texto. Vamos lá. No versículo... Versículo 11. Versículo 11 na parte B. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali umas roupas, o quê? Usadas de trapo. Roupas usadas de trapo. Roupas usadas de trapo. Gente, quando uma roupa está usada e ela é jogada é porque ela não serve mais. Eita. Aleluia. Já pegou alguma coisa aí? Esse aí é meu. Quando uma roupa é colocada no canto que você não usa mais, que não serve mais para nada, Deus diz, ela serve. Deus pega esse homem e vai lá por detrás da tesouraria pegar esses trapos, o que não vale nada, para socorrer um profeta que estava em apuro. Significa que Deus pode usar você, que talvez você ache que não vale nada, que não serve para nada, que não está sendo usado. Deus diz, eu quero te usar nesse tempo para socorrer profetas que estão em apuros. E não é qualquer profeta. Para essas roupas estarem lá, alguém teve que tirá-las e jogar lá. Jesus, muitas pessoas têm desprezado o que Deus tem dado. Tem desprezado e jogado no canto o que Deus tem dado e que tem valor para ser usado no reino, para socorrer pessoas. Isso me chamou a atenção porque a Bíblia diz que eram trapos. Para que servem trapos?
E a Bíblia é clara em dizer o que ele fez com os trapos. O que esse homem fez com os trapos? Usou para proteger Jeremias. A Bíblia diz que colocou os trapos nas axilas de Jeremias, porque quando ele fosse colocar a corda, não machucasse. Deus quer levantar homens e mulheres para ser usado para socorrer as almas perdidas, não para machucar essas pessoas. O evangelho não pode ser feito à força. O pastor, quando ele usou aqui esse termo de poder estar dentro de uma cova, entendeu? Também ele usou dizendo que pode ser pessoas que estão afundadas na lama, que precisa ser socorrida por causa do pecado também. Não que a lama significa o pecado, mas que está perdido, que já está à beira da morte, que precisa de um socorro. Mas esses trapos, queridos, estavam banhados de azeite. Entende? É isso que Deus quer fazer. Pode falar alguma coisa. A questão é que a história diz, pastora Joelmara Pestana Aprígio, é que esses trapos, para fazer esse tipo de missão, tinha que estar encharcado de óleo, para não machucar o servo de Deus. Olha o zelo, olha o cuidado, olha o amor. Você precisa entender uma coisa: Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Criou o luminário maior para reger os destinos do dia, o sol. Criou o luminário menor para reger os destinos da noite, a lua. Deus criou todas as coisas com o poder da palavra, mas quando foi criar você, Ele criou com os dedos. Perceba isso. Então, esses trapos tinham que estar encharcados no azeite para poder resgatar Jeremias. O que o texto nos ensina, nos inspira, nos orienta? É que nós precisamos ser essa mão para poder também erguer pessoas. Eu estou aqui falando para vocês, em primeiro lugar, Deus. Depois essa senhora aqui, ó, que dizia para mim: se converte, aceita Jesus, se converte, aceita Jesus. Até um dia que eu fiquei doente e descobri que Jesus era maravilhoso. Usou os trapos encharcados de óleo para poder me tirar do calabouço, para poder me tirar do poço, que eu estava até o pescoço. Então você tem plenas condições de tirar a gente do poço, da lama. Só que tem um detalhe: você tem que estar encharcado de óleo. Essa aí é a senha, essa é a chave. Porque a pastora Rose disse aqui o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que isso significa? Significa que a igreja está atacando o inferno. Está atacando o diabo, até que o seu nome seja escrito no livro da vida. Até que essa igreja, essa palavra, te tire de lá. Te tire de lá. Então, senhoras e senhores, a verdade é que estar encharcado de óleo é que vai nos dar a autoridade para poder ser bênção na vida de alguém. Quando o rei disse: Obed, vai lá e tira Jeremias. Tem um detalhe precioso aqui, antes que ele morra. Eu acho isso forte. Obed, vai lá e tira Jeremias. Prontamente ele vai lá e faz. Por que ele obedece, prontamente vai e faz? Porque a voz que ecoou do rei não foi a voz de um homem, foi a voz de Deus. Aquela voz não era natural, aquela voz era sobrenatural. Aquela voz não era da terra, aquela voz era do céu. Aquela voz não era do homem, aquela voz era de Deus. E quando essa voz fala, acaba o período de calabouço. Todo calabouço tem seu fim. Todo poço tem seu fim. Nenhuma tribulação e adversidade é eterna. Por trás dela tem um propósito. Agora, fala o propósito. Perdi o raciocínio. Há um propósito por trás desse calabouço de Jeremias. Tem alguma coisa aqui acontecendo nos arredores. É porque os nossos olhos não enxergam o plano espiritual. Nós não enxergamos. Nós só enxergamos o físico quando somos inteligentes. E tem muita gente que enxerga muito aí, mas é cego.
Tem muito Bartimeu aí que é cego, mas que enxerga muito mais do que gente que enxerga. Desculpa a redundância, mas você entendeu. Nós só enxergamos o físico. Por isso que Paulo falou, vocês devem olhar para cima. Por isso que ele corrige os Gálatas dizendo, Gálatas insensatos. Vocês devem olhar para cima, para Deus, na vertical, não só na horizontal. Por isso os nossos olhos só vê o físico. Nós não enxergamos o que está acontecendo no plano espiritual. Quantidade de livramento, quantidade de ataques, quantidade de defesa da parte de Deus. A coisa é tão séria que ao teu redor tem um anjo. Para pensar sobre isso. Quantos milhões de seres humanos vagueiam pela terra? Vocês sabem qual é o número mais ou menos hoje? 8, chegando a 8. Chegando a 8. A Bíblia afirma que ao redor de cada um tem um anjo te protegendo dos ataques de Satanás. Por isso que nós falamos o seguinte, Satanás enganou 1/3 dos anjos. Só para você entender essa matemática rapidinho, 1/3 de 30 é quanto? 10, confere? Então, se Satanás tem 10, o reino dos céus tem o dobro. Tem muito mais anjo de luz do que anjo de Satanás. Então, preste bem atenção nisso. Nós, por trás disso tudo, há um propósito. Porque nós não enxergamos no espírito. Nós não enxergamos o que está acontecendo na dimensão do espírito. Só enxergamos o físico e por isso, muitas vezes nós não rompemos, nós não prosperamos, nós não avançamos. Porque nós estamos limitados aqui, ó. Só enxergamos aqui. Mas há um propósito aqui. Prossigo? Quanto mais você se aproxima do propósito, maiores são as guerras. Quanto mais você se aproxima do propósito e da sua vitória, maior é a sua guerra. Isso aqui, gente, esse texto aqui, depois você lê, você percorre o capítulo 38 todinho. Que, assim, se a gente fosse esmiuçar aqui as delícias que tem aqui dentro desse texto, entendeu? Você vai se deliciar com essas coisas. Quando o pastor falou aí de anjos, eu lembro do Salmo 91, quando fala assim, 1000 cairão e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Junta tudo aí, gente. Quantos milhões que não dá? O tanto da proteção que nós temos do Senhor. E para me finalizar, pastor, que já deu nossa hora, para a gente finalizar, sem delongas, vamos finalizar voltando com a força e o propósito da igreja. No versículo 12. Não, no versículo 13. Para a gente encerrar, depois que tudo acontece, que aqueles trapos, né, que Deus tirou lá, que somos nós para ser usado por Deus, é tirada, colocada aqueles 30 homens que era a força da igreja reunida, que quando a igreja se reúne algo acontece. Lembra de Pedro? Pedro quando estava na prisão, e a igreja orava, o que acontecia lá na prisão? As portas se abriam. Eu imagino que esses 30 homens ali, enquanto estavam puxando ali, orando, intercedendo, a Bíblia não diz, mas vamos conjecturar isso. E quando acaba tudo, no versículo 13, diz assim, puseram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Que átrio é esse? Igreja. Vamos lá dizer o seguinte, tiraram, vou falar com as minhas palavras, tá bom, gente? Não estou dizendo que a Bíblia diz. Tiraram com as cordas, lá com os trapos, protegendo para ele não se machucar. E quando tiraram, colocaram Jeremias dentro. Colocaram Jeremias no centro da igreja. Sabe, para finalizar, pastor, que eu me lembro? Que quando Deus tem um chamado e um propósito na vida do homem,
Preste atenção, nós falamos isso essa semana. Deus moe o homem para colocar ele no propósito. E nós estamos conversando com uma senhora hoje, domingo pela manhã, sábado pela manhã, e ela dizendo do tamanho sofrimento que ela tem vivido, a ponto de não suportar mais. Pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, pelo amor de Deus, me socorre, eu estou desesperada, eu não estou aguentando mais. Aí Deus vem no socorro. Aí eu disse para ela o seguinte, eu lembrei para ela algo que eu vou dizer para vocês aqui. Quando eu me converti, ele disse que eu fui uma ponte para ele, para socorrer o profeta. Quando Deus me colocou para orar pela vida dele, eu disse assim, chega, eu vou colocar ele no centro da vontade de Deus. Colocar nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz. E ela disse para nós assim, pastor, ela disse, mas eu tenho medo de colocar. Eu falei, mas por que você está com medo de botar na mão de Deus? Quando você coloca algo na mão de Deus, ele faz as coisas certas. O dia que eu coloquei o pastor Jorge, hoje na mão de Deus, o Jorge Luiz, nas mãos de Deus, para ele ser resgatado por Deus, Deus fez do jeito dele, não do meu. Mas eu não podia fazer nada da forma que Deus estava trabalhando. E sabe o que Deus fez na vida dele, quando salvou ele? Mostrou para ele 2 caminhos. E disse para ele, tem esse caminho estreito e tem esse caminho largo. Não foi eu não, gente, foi Deus que mostrou. Não foi eu pedi para Deus tomar conta dele. Deus mostrou para ele, olha, você tem 2 caminhos. Você escolhe qual dos 2, o largo ou o estreito. Aí ele falou, eu escolho o largo. Mas o amor de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande. E disse, não. Pegou com as mãos poderosas dele, tirou ele do caminho largo, colocou ele no caminho estreito e foi levando com as mãos poderosas e colocou no centro da vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco, nos colocar no centro da vontade dele. Se você for ler todos os versículos do capítulo 38, no último versículo, no versículo 28, vai dizer, ficou Jeremias no átrio da guarda, até ao dia em que foi tomado Jerusalém. O que significa isso, queridos? Você ficar até o fim. Não ceder. Independente da circunstância que você for passar. Por causa do propósito que Deus tem da sua vida. Não ceda. Permaneça até o fim. Que Deus vai honrar você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Queridos irmãos, quero acrescentar algo aqui para vocês, dizendo o seguinte. A pastora Rose disse que para Jeremias ser retirado de lá, alguém teve que se despir do velho, trapos velhos. Alguém teve que se despir do velho, é fato. Quando alguém toma essa atitude de se despir do velho, essa pessoa é abençoada e também abençoa mais alguém pela frente aí. Jeremias foi abençoado com isso. A história diz, vou concluir agora. A história diz que quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus, ele não podia se encontrar com Jesus com a capa que ele vestia, porque ele era um líder e a capa dele brilhava. Então ele tinha que ir escondido, mas escondido não dava, porque a capa brilhava onde ele passava. Em qualquer lugar que ele fosse passar e alguém visse, ia saber que ali ia Nicodemos, porque a capa denunciava. Então, ouça isso atentamente. Para Nicodemos se encontrar com Jesus, Nicodemos tinha que tirar aquela capa que brilhava de líder e colocar a capa antiga, a capa velha, a capa da humildade, para se encontrar com Jesus. O problema agora era achar a capa da humildade, porque já tinha tempo que ele era grande. E agora? Como é que acha? Como é que acha a capa lá de outrora? Do tempo que você chorava,
do tempo que você era convertido de fato, estava no primeiro amor, do tempo que você debruçava aqui nas Escrituras e a sua alma jubilava. Mas o tempo passou, aí essa capa foi sendo deixada de lado e veio uma outra capa, da soberba, do grande conhecimento, né? Da arrogância. E para se encontrar com o rei, não pode ser com essa capa. Tem que ser a capa da humildade. Então Nicodemos teve que ir lá revirar o guarda-roupa dele de tudo quanto é lado para achar de novo aquela capa. E pode ser que seja o seu caso hoje. Pode ser que seja o seu caso. Pode ser que seja o seu caso. Você precisa colocar aquela capa da humildade lá de trás para se encontrar com o mestre, com o rei e começar novamente. Sabe por quê? Porque Jeremias foi retirado da cisterna, mas da cisterna foi direto para o átrio de onde se celebra a Deus. Então, se tem alguém aqui hoje, agora, nesse momento, que deseja sair de algum tipo de cisterna, você tem que ter uma rota, você tem que ter uma direção, e a sua direção é o átrio de Deus. Não tem como sair de uma cisterna e partir para um outro lado, não. Ir para uma outra atmosfera, para um outro canto que te afaste do átrio, não. Só sai da cisterna quem tem disposição para se apresentar no átrio. Só consegue sair da cisterna se você direcionar sua vida no átrio do Senhor, porque lá Ele vai te dar força, lá Ele vai te purificar, lá Ele vai te santificar, lá Ele vai te aconselhar, lá Ele vai te lapidar, porque você é um tesouro, você é um diamante, que ainda está sendo descoberto pelo Senhor, ou melhor, que o Senhor já te viu há muito tempo, e você que está descobrindo esse grande rei que ordena os Obedes Meleques para ir lá te resgatar da morte, da miséria, da lama. Então, se tem alguém aqui nessa noite que está em algum tipo de cisterna, alegra-te. Hoje é o seu dia de sair de lá. Hoje é o seu dia de sair de lá.